Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, terça-feira, 10 horas e 36, 28 de 2 de 2023. Nesse momento nós temos sol entre nuvens, 22 graus aqui em São Paulo. Eu desejo um bom pregão a todos, que Deus abençoe o nosso trabalho, família e investimentos. Queridos, hoje nós acertamos o racional do Telegram, né? Tem um mini índice aqui na tela. O racional do Telegram ele foi baseado primeiro no fato do mini índice estar trabalhando sobre uma linha de retorno, capaz de unir esses fundos que nós temos aqui na tela, e de haver também um ombro, cabeça-ombro, uma figura autista, então, que eu comentei ali no Telegram. Pessoal, tem um oco, então o primeiro passo aqui é a busca por 107,950, mas vai esticar para 108,045 e o fez, foi a 108,120. Então, qual que é o próximo passo? Conseguir consolidar o preço acima de 108,045 para fechar esse gap aqui no 109,200. Não acredito que ocorra isso hoje, mas fica essa ideia, Mas de repente 108,500 deve buscar ao longo do pregão, talvez 108,600. Tem esses fundos anteriores aqui, ó, 108,210, também acima desses fundos aqui vai fortalecer a ponta compradora. Ok? Então é uma situação número 1. Situação número 2. O mini dólar hoje, eu comentei que ele renovaria a mínima a 5,200. Até aquele momento eu falei que esticaria até os 5,220 pelo menos, O dólar o fez. Esse gráfico está errado, não tem esse gap aqui. Hoje é dia da rolagem, do H23 para o J23. Nós rolamos, nosso preço médio agora está 5,384. Então o gráfico correto seria esse. No dia do vencimento eu costumo trabalhar com o cifrão. Por isso que é interessante ter sempre mais de um software, pelo menos 2. Então esse é o gráfico correto, Não houve um rompimento consistente da região de 5,250, voltou e tendência é que o dólar vá caindo pouco a pouco aí ao longo do dia e o mini índice subindo. Certo? Uma vez feita a introdução, vamos prestigiar os nossos amigos aqui do YouTube. Legal. Primeiro comentário é do queridíssimo amigo Henrique Castro Rangel, está conosco há muito tempo. Fico sempre muito feliz e honrado com a participação do Henrique. Ótima semana aos envolvidos, Wagner Caetano. Ótima semana a você, seja sempre muito bem-vindo, agregando, prestigiando, enobrecendo, assim como o João Vinícius, os nossos trabalhos. Boa semana, querido Wagner. Boa semana, querido amigo. Neste momento se encontra no 107K, desenhando um martelo fora da banda, indicando uma reversão. Creio que teremos uma semana altista, sim. Todas as sessões da semana de alta. Ontem foi praticamente uma sessão de alta pelo desenho, E terça de alta, quarta, quinta e sexta, somando pelo menos 3.000 pontos no final da semana de valorização. E ele fala da resistência do 110K, tá correto, inteligente. A desoneração dos combustíveis, que Deus ilumine a todos nós, forte abraço, querido. Ela está sendo conduzida de maneira correta, mais agressiva com a gasolina, menos com álcool, e significa responsabilidade fiscal. E sabe qual que é o grande segredo para ter combustível mais em conta? O Brasil crescer e o dólar baixar. Baixou o dólar, está atrelado às cotações internacionais. O petróleo, de certa forma, está equilibrado. A chave, como o professor costuma dizer, o código, ele está no dólar. Ok? Então, respondendo a sua pergunta sempre com muito carinho, de forma objetiva, como a gente faz com os nossos alunos, eu penso que o ponto-chave, o primeiro deles está no 108,045, também em 108,120, que é o fundo anterior, mas principalmente fechar esse gap
no 109,200 e trabalhar acima do gap. Ok? O Erickson dizendo que é incrível como esse cara... Cara é uma palavra... Não é muito... É um pouco agressiva, né? Chamar o professor de cara, né? Mas se é a forma que o Erickson está acostumado a lidar com as pessoas, está tudo bem. É sempre otimista em relação à bolsa. Lê no meu canal esse cara, né? Mas enfim, se é a educação que tem o Erickson, tá tudo bem. A maioria dos analistas está mandando vender ações e ir para renda fixa. Primeiro que eu não sou analista, eu sou trader profissional e professor. Eu sou trader desde 2002, eu vou completar 21 anos, né? Eu invisto no Brasil e Estados Unidos, dinheiro de verdade, skin in the game. Então eu sou um investidor profissional e eu sou professor, eu não sou analista. Tá bom? Então realmente a gente está otimista aí, vamos em frente. André da Silva Carneiro. Cara, eu nunca chamei um professor meu de cara. Né? É meio curioso, assim, né? Uma palavra... Né? Por exemplo, meus professores, né? Chamar de cara, né? Essa acho que é a primeira vez, mas tá tudo certo. Ah, a molecada chama de Jão, chama de mano. Outro dia o rapaz me chamou de truta. Eles queriam ver uma marcenaria que eu tenho lá que eu tô vendendo. Truta. Aí eu falei, cara, truta, né? Eu falei, pô, eu nem te conheço, né? Aí ele falou, não, truta, mas eu vou comprar. Eu falei, você não vai, não. Não vou vender pra você, não. Eu desisti da venda. Tem outro interessado. Truta é complicado também, né? Mas enfim, é a vida. André da Silva Carneiro, nosso querido amigo Pé de Gafisa. Então, abraço a todos que enobreceram a nossa gravação. Gafisa tem uma história curiosa, né? Eu tenho um grande amigo que é corretor de imóveis, dono de uma imobiliária que agora está dedicado somente a leilão de imóveis, que me trouxe muitas oportunidades. Há alguns anos atrás eu comprei os imóveis, sou muito grato, eles valorizaram, se rendem um bom valor de aluguel, que é o Gabriel, e uma vez eu fui com ele ali em São Caetano, né, muito empolgado para comprar 2 salas da Gafisa, muito empolgado mesmo. Cara, a empresa é tão enrolada que eu não pude comprar. Né? Tecnicamente era impossível, né? E a partir daquele momento eu comecei a enxergar a Gafisa como um ativo especulativo, o que não significa que eu não poderia trabalhar na compra da ação. Mas ela é uma ação especulativa, a ação que fica dormindo meses e faz esse movimento de R$ 6,00 a 34, não é brincadeira. Então é uma ação especulativa, você tem que trabalhar com capital reduzido, olho vivo, porque ela pode fazer um movimento de 30% a 40% para cima, para baixo também, como ela fez aqui. Então assim, é aquela ação que eu colocaria um capital reduzido, ciente da volatilidade, mas ela não é uma ação, por exemplo, que eu encararia como um investimento, como é MRV, como é JHSF, como é Cury, por exemplo, né? Então seria isso, ok? E outro dia, né, eu vou falar da carteira Desafios aqui, teve um aluno que me escreveu, só ver a carteira Pocket aqui, ver qual que eu vou fazer hoje, a ouro. Hoje eu vou fazer a Desafios. E o aluno veio me falar da Melnick, né? Só que, poxa, a Melnick já saiu da nossa carteira faz tempo. Eu não lembro por qual que a gente trocou, mas a gente não tem mais Melnick, né? Então ele veio me cobrar, pô, mas e a Melnick? Cara, a Melnick eu não olho mais, porque ela não faz parte já faz tempo do portfólio. E quando eu troco, eu falo no Instagram, eu falo no Telegram, eu falo no YouTube, né? Então assim, é um ativo que nós não temos em carteira já faz muito tempo, só para ficar claro, ok? Então, o primeiro ativo que a gente tem é a Merck, está aguardando realmente como é que os sócios vão se comportar, aquela coisa toda, então ela está de lado. Nós temos BPAC, que é uma mega baita oportunidade. Essa ação nós temos em carteira. Hoje ela é a mais equilibrada deste portfólio de desafios, né? É o ativo, ela não é nem de guarda, nem super agressiva. Nós temos Cury, que deve continuar sua atuada ascendente rumo aos R$ 15, que é o nosso objetivo. E aí Dexco. Dexco, ela é uma ação de fluxo, né? Tem um beta muito ligado ao movimento de comportamento de massa e tal, pode estar aqui diante de uma
barra de exaustão, não faz sentido sair nesse momento. A gente pretende fazer giro em carteira, não agora, mas sim ali perto de 120 mil pontos. E Gerdau reagindo a um provável padrão da alavanca. Não, uma situação que hoje, se alguém me perguntasse dessa carteira, o ativo número 1 para fazer uma compra, seria uma dúvida grande entre Bepac e Gerdau, mas eu acho que eu falaria em Gerdau. Não, é uma primeira opção. Local Web ativo de fluxo, é o mesmo caso da Dexco. E aí a gente tem Mater Dei, que é uma compra agressiva em correção, que é válida também, depois de uma alta forte. MRV é ouro, né? MRV é aquela ação que quando ela tiver 10, você vai falar, caramba, outro dia ela estava 6, né? É mais ou menos por aí. O raciocínio positivo, ela entra mais no time da Dexco e da Local Web, né? Uma ação que se houver, por exemplo, uma reação forte do mercado, alguma coisa nesse sentido, ela pode dobrar, né? Mas tem que ter fluxo, né? Fluxo, aí quando o fluxo começa a procurar as oportunidades, provavelmente ela será alvo dessa movimentação. Diferente, por exemplo, de Viva, que já é um ativo que por si só tem os fundamentos mais sólidos e tal, está consolidando um fundo, e depois de Bepac e Gerdau seria uma opção interessante para quem tem capital para alocar nesse portfólio em específico, que fique bem claro. Ok? Muito bom. Falando um pouco da carteira varejo, que ela não é real, ela é hipotética, né, com exceção... Vamos lá, né? O que eu quero dizer com a carteira varejo, por exemplo, a Desafios, eu tenho todas as ações. Da carteira varejo, não. Por exemplo, eu não tenho Ambev. Mas ela tem fundo de desenvolvimento. Eu entraria, não. Eu penso que tem oportunidades melhores, né? A Meri e Bepac nós já fizemos. Bepac, por exemplo, nós temos. Gemat temos também, peso dobrado. Uma outra oportunidade boa, porque numa região de fundo, ela está sinalizando inflexão. Quero, por exemplo, nós também temos. Né? E ela está com médias cruzadas em modo compra, rompeu uma LTB. É uma situação favorável à ponta compradora. MGLU nós não temos em carteira, porque esse portfólio está ligado ao caso Americanas, né? Ações de varejo, bancos credores. MGLU, na minha visão, baita oportunidade de compra. Essa nós não temos em carteira. Assim como não temos também Santander nem Via. Mercado Livre nós temos sim. Então, Santander tem um ombro cabeção bem invertido, deve desenvolver um movimento de alta, e Via, a gente pode, se por exemplo Via e a Mer, imagina que a Mer dispare a R$ 1,90, a R$ 2,00 e ela esteja no mesmo preço de Via, eu imagino que trocar a Mer por Via faça sentido. Né? É a mesma coisa que a gente está estudando, Quero com Magalu. Será que é melhor manter Quero ou é melhor trocar por Magalu? Hoje tem até desconto. Né, eu consigo pegar uma quantidade de ações maior, é uma possibilidade também. E aí eu chego em Mercado Livre, que nós temos na carteira americana, né, tá desenvolvendo fundo duplo, rompeu o eixo aqui a 1.164 e logo menos vai estar em uns $1.300 na minha visão. Perfeito? Muito bem. Então agora eu vou falar dos ativos fixos aqui no Brasil. Eu vou começar por Petrobras, que é a bola da vez em razão da reoneração dos preços. Ativo reagindo bem, o que é ótimo, né? A configuração gráfica também é altista. Ela deve continuar subindo, realmente escalando, pouco a pouco, de forma gradual. Temos Vale, essa nós temos em carteira, que uma linha de retorno, ponto-chave no curto prazo é 85,38, que confirma, né, esse martelete aqui impulsionando o preço, caso isso ocorra, o que é muito provável. Aí falamos dos bancos, né? Itaúsa está entre os ativos fixos, é uma holding, né? Então Itaúsa tem sinal de fundo após fechar o gap. Podemos entender como oportunidade. Tube 4. Idem, Tube 4 sinal é mais forte, é um arame de fundo mulher grávida em japonês. Aí BB DC4. Temos em carteira, nosso entendimento é que há um ombro, cabeça, ombro invertido. A neckline é a própria linha alta aqui da cunha que será rompida e aí o ativo vai reverter e não somente repicar. Perfeito? BBAS3 a seguir. Banco do Brasil.
Fundo sobre um topo anterior, para quem quer comprar um ativo de tendência em correção, é uma boa. É muito parecido aqui com o caso da Mater Dei. É muito parecido. Você está comprando um ativo em correção. Não? Então, esses são os ativos fixos. Muito bem, muito bem, bem, bem. Então, eu vou trazer a tela aqui Small 11. O Small 11 é uma forma de você se expor a uma compilação de small caps de uma forma passiva, né, mais prática. Eu entendo como uma ótima oportunidade em região de suporte. Aí teremos o IFNC, que é o de setor financeiro, montando fundo sobre uma região de suporte. Índice de setor imobiliário acumulando para explodir. Promete aqui um movimento bastante forte, intenso. Índice de materiais, ó, todos os índices estão positivos, isso é bom, ó. Montando fundo sobre uma região de suporte, temos aqui uma pinça. E o índice de energia, montando fundo também trabalhando acima do 73.456, que é uma mínima aqui de um candle que marcou um repique anterior. E aí eu chego no índice de consumo, que é, na minha visão, o grande termômetro, tal. Vocês sabem do meu racional, porque hoje a Selic é protagonista, a questão fiscal. E nós temos aqui, provavelmente, a formação de um alargamento, um fundo duplo com rompimento falso de 2,765 e eixo a 2,793. Certo? Muito bem. Bolsa do Japão para o alto e avante, operando na parte superior do Marubozu montado dia 24. Bolsa de Xangai, ombro, cabeção, ombro invertido. Não um processo de... Aquele o professor fala que é o sangue novo, né, para romper a neckline aqui e acionar a figura, ombro, cabeção, ombro invertido. Minério de ferro tentando montar fundo sobre uma LTA, acredito que ocorra e beneficiará as empresas ligadas a metais aqui no Brasil, e o petróleo acionando um pequeno pivô, no rompimento de 83,21, que projeta 86,91 para os próximos dias, isso o Brent em Londres, e não é diferente com o WTI, que projeta 80,62, talvez ainda essa semana. Títulos americanos de 10 anos, tem sinal de topo, mas para acionar de fato, somente com a perda da mínima do dia 24 a 3,854. E aí os futuros norte-americanos estão em alta, 0,20, 0,20, 0,13. Na minha interpretação dos fatos, na minha opinião, nós temos um forte sinal, né? Que eu... professor, mas eu aprendi num livro que não é a estrela da manhã porque esse candle aqui da esquerda, o candle da direita é vermelho. Mas a estrela da manhã sim, é praticamente o bebê abandonado de fundo. Né? Então tem sinal forte aqui no S&P, no Dow Jones, no índice Nasdaq, e deve desenvolver um movimento altista. O VIX, eu penso que ele vai pressionar a média de 21 e provavelmente essa LTA que nós temos traçada, capaz de unir os fundos do dia 2 e 15 de fevereiro. E o BZQ, que é inversamente proporcional à sua bolsa vezes 2, abaixo de 19,20, ele deve voltar aqui aos 19 dólares, testando média de 21. Tem gap diária para ajudar neste processo. EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York, provavelmente montará aqui um alargamento. O sinal de ontem é quase um arame cross, mistura de pinça de fundo com arame cross. Sinal de fundo, de virada. E na Europa, pessoal, tá corrigindo, tá mais lento o movimento, mas, por exemplo, Reino Unido, testando o topo anterior, média de 21, Paris, topo anterior, média de 21, respeitou, Eurostoxx 50, topo anterior, média de 21, índice DAX, topo anterior, média de 21, movimento lateral. O MME, que mede fluxo para mercados emergentes, tem sinal de fundo sobre uma LTA que nós traçamos, né? Provavelmente vai repicar até a média de 21. E o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas,
tem realmente o sinal de topo, que são os candles gêmeos, abaixo de 104,667, está abaixo disso, vai pressionar a média de 21 e provavelmente teremos um pullback da série TB. É o movimento mais provável, com um teste aqui de 103,964 no curto prazo. Ibovespa em dólares na tela, muito barato para os estrangeiros entendendo como oportunidade de movimento. Vamos ver se saiu aqui o que fizeram os estrangeiros no pregão passado. Vamos ver se já saiu aqui o saldo estrangeiro. Eu acredito que ainda... saiu. Muito bem, bem. Então, ó, eles retiraram, venderam dia 24, 424,049 e eles somam um saldo negativo em fevereiro de 1.120. Os institucionais também venderam e tem um saldo negativo de 1.018, quer dizer, ambos estão vendidos, né? Quem são os compradores? Os investidores individuais, pessoas físicas, ó, positivos em 2,393, isso é interessante. Né? É interessante. Aí se a gente observar, por exemplo, a performance, então, muito barato, provavelmente vai acionar aqui esse martelo invertido a 25,56. Está acionando já nesse momento, montando fundo. Se a gente estudar o Ibov, o gráfico mensal está caindo 5,92, né? Em janeiro subiu 3,37. Quer dizer, pessoal, o ano está de lado. Né? Tá de lado. Ó, 3,37, 5,92. É uma leve para um mês, né? Então, ó, no semanal a gente tem a CLTA, no Ibov. Aí temos no diário uma linha de tendência de alta, que é o estudo máximo, assim, no momento que a gente está trazendo essa ideia, né, da inflexão, essa ideia da virada. Então, essa LTA realmente é uma das bases do nosso racional. Então, você vê que existe uma lógica, né, no nosso raciocínio. Provavelmente vai inflexionar, ó. Né, até por memória de mercado, está acionando o doji de ontem, rompendo 106,402 no Ibov. Isso é bastante interessante. Eu vou fazer balanços, né, corporativos. GPA soltou os seus números, como diz a molecada, né? Então, GPA, na minha opinião, é compra. Rompimento falso de 15,75, que marcou fundo em janeiro. Está acima do fundo anterior também, 16,06. Uma baita oportunidade para quem tem caixa. Essa nós não temos em carteira. E aí eu chego aqui em Marco Polo, Pomo 4, né, que já tá em tendência de alta e deve continuar. É um dos acertos que a gente tem no portfólio, mas eu nem penso em vender Marco Polo antes dos 5. Pô, professor, você acha que pode sair de R$ 3,19 a R$ 5,00 positivo? Essa é a nossa ideia. Ok? Então, faltou fazer BOVA11. Então, BOVA11 acionando o fundo, rompendo 103,02. No BOVA11 a gente vai conseguir traçar essa reta que eu comentei anteriormente também. Por que eu estou traçando assim, né? Tem algumas variantes aqui da nossa metodologia, porque eu posso até traçar a partir desse ponto, aí parece que o mercado vai cair um pouco mais. Só que o toque mesmo que gerou o movimento foi aqui a mínima do dia 16, né? Então, provavelmente a gente está diante da formação de um fundo, talvez para dias ou até semanas. Então, falando sobre o dólar, né? O dólar desse gráfico, eu até comentei, né? O gráfico correto, eu já até fiz o estudo, né? Seria esse gráfico aqui, porque hoje é o dia do vencimento. Ele deve ir renovando as mínimas aí durante o dia. A gente acertou o movimento lá do Telegram. E aí faltou DI e milho.
Daí ele não tem um sinal assim que vai subir forte, um sinal de estresse, o mercado respeitou a média de 21 e o candle de ontem anulou o do dia 24. E aí, por fim, nós temos o milho, montando aqui um arame cross, que é a mulher grávida em japonês, sinal de fundo. Provavelmente também formação de fundo duplo. Ok? Então tá entregue, um forte abraço a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes, queridos. Valeu!